Fala, meus amigos do YouTube, sejam muito bem-vindos ao nosso canal para mais uma pré-análise, uma rodada de pré-análise. Separei dois jogos aí, amanhã da Premier League, tá? No dia 19/3, para a gente fazer uma pré-análise muito rápida aí com vocês, tá bom? Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilha, dá aquele like, compareça aí, fortalece a gente bastante no canal aí, tá, pessoal? Então vamos lá, sem mais delongas, o que eu trouxe para vocês aqui? Vou analisar dois jogos com vocês aqui, tá? Entre o Manchester United e o Leicester. Outro jogo é entre o Tottenham e o West Ham. Temos dois favoritos aqui, né, jogando em casa, tanto o Manchester United como o Tottenham, tá? Vamos pegar o confronto. A gente sabe o quê? Que o Manchester United teve um jogo, tá? Essa semana contra o Barcelona pela Liga Europa, tá? Foi 2-2, tá? Pela Liga Europa foi 2-2, um baita jogo, um jogo muito bom. O Barcelona teve, depois que empatou o jogo, teve algumas oportunidades, foi um jogo bem aberto, tá? E ele vai enfrentar novamente dia 23, o jogo de volta é dia 23, se não me engano, uma quinta-feira, tá? Acredito que amanhã é domingo, quinta-feira, acredito que ele vai entrar com o time titular, porque até mesmo se a gente pegar a classificação aqui do Manchester United, tá? Deixa eu só diminuir que ficou muito grande, né? Se a gente pegar a classificação aqui do Manchester United, ó, ele tá em terceiro lugar, então ele não pode pensar e vai jogar em casa, empurrando com a torcida, já vem no embalo interessante aqui. Se a gente pegar aqui, ó, ele jogando em casa, nos últimos 10 jogos jogando em casa, ele é o primeiro colocado. Muita coisa, ele é o primeiro colocado jogando em casa. Vocês estão vendo? Ó? Então ele vem numa sequência, empatou o último jogo com o Leeds, tá? Um baita jogão, um baita jogo. E ele vem numa sequência muito boa. Então por que eu falo? Porque ele não pode se distanciar, né? Se a gente for pensar assim, ele não pode se distanciar aqui, ó, porque o Newcastle tá bem na cola dele. Ele não pode, ele tem que continuar aqui brigando pela classificação da Liga dos Campeões para o ano que vem, e também, por que não, brigar pelo título. Uns tropeços aqui, tanto do Manchester City como do Arsenal, ele vem custando, vem comendo pelas beiradas. Do outro ponto tem o Leicester, né? Desculpa, o Leicester. Leicester não, o Leicester, né? Por outro ponto tem o Leicester, que tá ali, ó, distanciou razoavelmente, né? Não. 4 aqui, ó, 4 pontos só do último colocado, que é o West Ham, que vai enfrentar o Tottenham, tá? Então é um jogo que também o Leicester, ele vai com tudo pra cima, porque ele sempre tá olhando pelo retrovisor assim, o Manchester United, tá? Então ele tá sempre olhando no retrovisor assim, a zona de rebaixamento, pra falar a verdade, né? Então assim, ele tá olhando sempre o Wolves, o Everton, o Bournemouth, o West Ham, o Leeds e o Southampton, que ganhou hoje uma vitória excelente contra o Chelsea, tá? Então assim, é um jogo que o Leicester vai vir para tentar pontuar. Eu acho que ele não vai jogar, e o Manchester United vai propor a ação desse jogo, tá bom? Então, se a gente for parar para pensar, o que nós temos de pré-análise, tá? Outra coisa aqui, eu tenho que dar uma olhada né? A gente sabe, pelo lado aqui do Manchester United, tem o Rashford, que é o artilheiro da competição, tá? O artilheiro da competição, desculpa, o artilheiro do time. Eu tenho o Bruno Fernandes também, que tá numa excelente fase. Eu tenho lá do lado do Leicester, né? Eu tenho o James Maddison e o Barnes, que são dois artilheiros e dois excelentes jogadores. Então a gente fica bem esperto, tá? Para esse jogo, tá? Agora pensando aqui, abrindo o Sport BA no nosso sistema, para a gente fazer um pouco uma pré-análise aqui dos números, tá? Abri o painel aqui do Match Odds para a gente ver como que tá a sequência, como que está o Manchester United jogando em casa, tá? Como que vem os últimos jogos dele da temporada jogando em casa. Então eu seleciono ele aqui. Vamos lá, o Manchester United. O que nós temos aqui em relação ao Manchester United? Eu tenho 11 jogos filtrados, tá? Eu tenho 8 vitórias. O visitante venceu uma vez só e eu tenho 2 empates. Então eu tenho um aproveitamento do Manchester United jogando em casa, 72%, é muito alto. Ou seja, ele é muito forte jogando em casa. É um ponto muito positivo isso, tá? 72% das vitórias, 11 jogos, 72%, quase 73%, né? Vamos arredondar, de vitórias. Do outro lado, se a gente pegar, vamos ver como que tá o Leicester jogando como visitante, tá? O Leicester jogando como visitante, ele não tem um aproveitamento muito bom, porque olha, 7 derrotas, venceu só 4 vezes, o aproveitamento dele é de 36% só, e não empatou nenhum jogo, né? Não empatou nenhum jogo. Então, ou seja, ele não é tão forte jogando
como visitante, tá? E eu tenho um time, o Manchester United, que é muito bom como visitante, então é bom a gente dar uma olhada. Em relação ao head-to-head, tá? Primeiro vamos pegar as informações mais resumidas, mais básicas aqui. Então eu vou ter o Manchester United de um lado e do outro lado eu vou ter o Leicester. O Leicester, tá? Partindo do princípio o quê? O que eu sempre olho? Então vamos lá, 11 jogos. Vamos partir de 11 jogos, tá? Desses 11 jogos, quantos bateram o over 1,5 FT? Olha como o Leicester é um time bem agressivo como visitante. 100% dos jogos bateu o over 1,5 FT do Leicester jogando como visitante. Já do outro lado, tenho 9 jogos que bateram o over 1,5, tá? E olha a incidência de 2,5, que é muito alta também. De 11 jogos, 8, 73%. 8 também, 73%. Tá? Agora um dado muito importante, parece que é igual, pra gente ficar muito esperto para tentar operar amanhã, talvez um back Manchester United. É isso aqui, ó. Quem marcou primeiro, os dois, tem 64%. Jogando como mandante e outro jogando como visitante. Sem sofrer gols, 45%. E eu tenho 27%. Hoje eu sei de cara que o Leicester sofre muito mais gols do que o Manchester United, tá? Outro dado importante que o pessoal gosta do HT, ó. Eu tenho 73% e 82%. De 11 jogos, 8 jogos bateram o over HT do Manchester United jogando como mandante. E eu tenho de 11 jogos, 9 jogos bateram o HT do Leicester jogando como visitante. Se eu cruzar os dados, deixa eu pensar num cruzamento de dados, né? Sem sofrer gols no HT. Olha como o Manchester United não sofre gols no HT, gente. Foram 9 jogos, de 11, 9 jogos ele não sofreu gols no HT. Já eu tenho o Leicester também, metade aí, um pouquinho a mais que a metade, né? Foram 6 jogos, 55%. Tá? Agora, de contrapartida, o que eu tenho? Eu tenho times mais o Leicester, que marca muitos gols no HT, porque ó, sem marcar gol no HT, 3 jogos só. Só 3 jogos não marcou gols no HT, o resto. Ou seja, os outros jogos ele tudo marcou gols no HT. Tá? Se você pegar aí 8 jogos, tiveram gols no HT quando o Leicester jogou como visitante. Já eu tenho 45%, ou seja, 5 jogos, o Manchester United não teve gols no HT do Manchester United jogando como mandante. Então eu tenho o quê? Eu tenho um time que faz gols e eu tenho outro time. Eu tenho um time que faz gols contra o time que não sofre gols. Então, vamos levar isso pro live, tá? Por mais que a gente vê aqui, ó, 73% de um lado, 82% do outro, quando a gente cruza os dados, você fala, puta, mas é um time que faz muito e outro não sofre. Quase nada. Mas o que vai ditar a regra é o live. Às vezes o Manchester United vai com tudo para cima, o Leicester também precisa do resultado, pode também com tudo para cima, tá? Então a gente precisa ficar um pouco ligado nisso, tá bom? Bom, partindo disso, que nós temos aqui de melhores momentos? Melhores momentos, você já percebe que o Manchester United é um bom time para segundo tempo. Tá vendo aqui, ó? Até vou colocar aqui para vocês, vou pintar diferente. Pintar de vermelho mesmo, ó. Aqui, ó. Ó. Que é o 61, no minuto 61 75. Também tem uma boa incidência, também um pouco no primeiro tempo. Já o Leicester, ó, como ele é muito forte jogando com o visitante nos minutos iniciais, até o minuto 15. Tá vendo? Ó? Muito forte. E depois no minuto 31 ao 45 também. E depois no final do jogo também, ó. Então é um time que é forte no primeiro tempo e forte na segunda parte do segundo tempo, no final do segundo tempo. Tá? Agora, olha como o Manchester United sofre muito mais gols no segundo tempo. Já, se você pega aqui o Leicester, ele sofre bastante na última parte do primeiro tempo, do 31-45, 16%, 4 gols. Então se eu pego aqui, ó, do minuto, sei lá, do minuto 16 ao 30,
que é o melhor momento, eu posso até pensar, estender um pouco isso daqui para pegar esse momento aqui pior também do Leicester, caso o Manchester United esteja jogando bem, tá? Se eu for agora fazer uma análise mais aprofundada, mais analítica, ver também coeficiente de variação, será que é tão confiável assim? Você vê coeficiente de variação, quanto mais próximo de zero, é mais confiável, tá? O que que eu vou ter aqui, ó? Gols marcados, tá? Dos últimos 5 jogos. Olha o Manchester United 2.40. Eu tenho também o Leicester 1.80, dois coeficientes de variação confiáveis, tá? Puxando mais confiabilidade pro lado do Manchester United. Média de gols sofridos, você percebe, ó. O Manchester United não sofre tantos gols. Já o Leicester já sofre. E aí eu tenho um coeficiente de variação não tão confiável. Esse aqui tá quase batendo 1, tá? E aí o que que eu pego? Se a gente for ver aqui, ó. Vitórias. Ó, média de gols marcado, 1.91. Isso aqui é do campeonato, tá, gente? 1.91. Média de gols sofrido. Olha como o Manchester United não sofre gols. 0,73. Eu tenho contra um que é 2,26. Muito alto. E aqui eu tenho as porcentagens. Partindo um pouco pro HT. Se a gente for lá no ver no HT. É aquilo que a gente viu lá atrás, lá, ó. Porcentagem sem sofrer gols, 82% contra 55%. Ó, o over 0,5 HT. É alto. Por que que é alto? Porque eu tenho um time que faz muito gols, tá? Então, eu tenho um time que faz muito gols e eu tenho outro que não sofre tantos gols. Mas em contrapartida, se eu volto aqui, ó, eu tenho um time que sofre gols, mais do que metade, e eu tenho um time que faz gols, não tanto, mas faz, ó, menos que a metade, ou seja, 5 jogos não fez, o resto ele fez. Então, 6 jogos ele fez gols no HT. Então, também é um bom cruzamento. É um bom cruzamento também aqui, ó. Quanto também aqui, tá? Aqui, ó, se você for parar a pensar, esse aqui é um bom cruzamento. Esse aqui, porque eu tenho um time que faz bastante, mas eu tenho outro time que não sofre tantos gols. Entendeu? Bom, dito isso, vamos ver a frequência, né? Frequência de gol desses times, porque eu tenho, você viu que a média deles é alta, a média de gol sofrido, mas e a frequência? Com que frequência eles sofrem gols nos jogos? Vamos ver. Ó, vamos ver o Manchester United com o mandante. Ó, tem o Manchester United com o mandante, o que que eu tenho? Vamos lá. Tem 11 jogos, lembra a média? Ó, 1.91 do campeonato, olha que legal. Só 9% o Manchester United não fez gol jogando com o mandante. Um jogo só. Foi contra quem? Foi contra o Newcastle. Tá antes da Copa. O jogo terminou 0-0 no FT também. Tá? Então a minha maior incidência é do Manchester United fazendo 2 gols, ó, 45%. E olha como ele não sofre gols, ó, 45%. O visitante não conseguiu fazer gol nele. São 5 jogos que o visitante não conseguiu fazer gols nele. Ó. Eu tenho 2 jogos após a Copa aqui, ó. Tá? Tudo bem, são times que estão lá embaixo, né? Bournemouth e, e Nottingham Forest, né? São 2 times que estão lá embaixo. Então isso aqui também é bom você levar em consideração, tá? Contra times mais fortes também, ele também, ó, contra o Tottenham ele não tomou, contra o Newcastle ele também não tomou, que times são times que, principalmente o Newcastle que tá lá em cima, né? Mas isso aqui foi antes da Copa, quase no começo do campeonato. Então são coisas que a gente precisa levar também em consideração. Agora e o Leicester? Como que tá o Leicester? E o Leicester? Bom, se a gente pensar no Leicester, vamos lá. O Leicester, ó, olha que parecido, né? Um jogo só o Leicester não fez gol. Foi contra quem que o Leicester não fez gol? Foi contra o North Forest, que ele perdeu de 2-0. O jogo foi em janeiro.
O resto dos jogos ele fez gol, e a maior incidência dele também, ó, 45% também faz 2 golzinhos. Mas em contrapartida, como ele sofre, né? Aqui, ó, 27% ele não sofreu gols. São 3 jogos só. Quem foram? Foram todos jogos antes da Copa, tá vendo? Foi contra o West Ham, contra o Everton e contra o Wolves. Mas a maior incidência é ele tomar 2 gols. Por isso que a média dele, média do mandante alto, porque ele toma bastante 2 gols aí. Isso foi 45% aos 5 jogos. Tá? Então a frequência de ambas as equipes, tanto de marcar como sofrer, é muito boa. Desculpa, sofrer não. Do Manchester United é de marcar, mas de sofrer você percebe que ele não sofre tanto. Já do Leicester, ele sofre e marca também. Então são dados muito bons. Dito isso, o que a gente espera? O que o mercado espera para esse jogo? Né? O que o mercado espera? O que a gente também pode esperar sobre as odds? Ó, eu tenho um favorito, né? Eu tenho um favorito aqui, ó, forte. 1,65. Ele é o favorito mesmo. Ele tá brigando lá na tabela, como a gente falou. Ele não quer deixar o Newcastle alcançar muito ele. Ele também tá até sonha também pelo título, por que não? Não pode deixar distanciar muito pela briga do título entre o Manchester City e o Arsenal, né? E eu tenho um back empate aqui muito alto, já acima de 3,60. Então percebe o que? O mercado acredita a tendência de over 2,5 FT, ó, 1,65. Essas odds, o certo é a gente olhar amanhã, tá? O jogo é às 11 horas, olhar 1 hora antes, tá? Para ver se as odds vão ter tanta discrepância assim, tá? Se vou ver, eu acredito que não, mas se vai ver alguma correção a mais. E no HT? Eu tenho uma coisa no HT, ó. O mercado espera gol no HT, ó. 1,32, tendência, né? Uma leve tendência, uma leve expectativa aí. Quando a gente fala de expectativa, eu já falo aqui de gol, expectativa, ó. Quando eu falo de 2,5, a gente fala sobre expectativa e confiança. Aqui já é uma confiança, existe uma expectativa para até 3 gols nessa partida. E eu tenho uma confiança alta, porque eu tenho uma tendência alta aqui nessa cotação 1,65, tá? Se a gente for trazer para o CS, quais cotações está abaixo de 10? Ó, 1 a 1, 1 a 1 sempre vai estar, porque é a segurança do mercado. Eu tenho um 2 a 1, ó, 2 a 1 muito presente. E 1 a 2? 1 a 2 já não tenho, tá? Então eu tenho um 2 a 1 muito forte. Dito isso, vamos olhar ambas marcam BTTS. Ó, BTTS muito forte, ó. Existe uma expectativa e uma confiança alta para esse BTTS. Então, ou seja, se você for operar um Knight, um back, o que o mercado espera? O mercado também espera um gol do Leicester. Então, toma muito cuidado nessa hora de operar um back, tá? O Manchester United ele tem que jogar bem, tomando as ações do campo, tomando segunda bola, tentando fazer a triangulação, indo para cima, pressionando, recuperando, tá? Não deixando o Leicester é muito forte em contra-ataque, tentando neutralizar a todo momento esses contra-ataques do Leicester. Para esse jogo, eu vou ficar de olho sim nesse back, Manchester United, mas com muita cautela, leitura muito, sim, muito concentrado, tá? Caso o jogo não esteja legal, eu vou partir para um over 2,5 FT se o jogo tiver trocação, lá e cá, o jogo vertical, infiltração de ambas as partes. Eu vou pensar nesse over 2,5 após os 20 minutos, tá? Ou linha, se o jogo não estiver legal, a gente pode até pensar em linhas de gols, tá? Esperar um pouco e pensar na linha de gols de 2,25. Quanto tá o 2,25? Ó, em 47, pegar 2,25 acima de 1,70, uma odd acima de 1,70. Tá bom? Então são esses o cenário. Agora, por exemplo, se o Manchester, agora sim, se o Manchester United sai, se o Leicester faz um gol, o Leicester fez um gol lá pelo minuto 20 e não consegui pegar. Eu só vou pensar em gols no segundo tempo, tá? Esse vai ser meu cenário. E mas se o Manchester United fizer um gol também e o Leicester estiver indo para cima, pressionando e deixando espaços, também só vou pensar em mercado de gols no segundo tempo. Ou um limite ou um à frente, tá bom? Então vamos lá. Dito isso, vamos para o segundo jogo, tá? Vamos para o segundo jogo, que é o jogo entre Tottenham, um baita jogo, isso aqui must win muito forte para ambas as partes, tá? O Tottenham perdeu do Milan de 1 a 0 pela Liga dos Campeões, vai jogar só na próxima semana, se não me engano, dia 8, né? Acho que é dia 8 de março, se não me falha a memória, o jogo de volta,
tá? Então vai com força total, não tem como poupar jogadores, porque se a gente pegar a classificação aqui, ele tá aqui, se ele sonha numa vaga da Liga dos Campeões, até um possível tirar do Newcastle, ele precisa, porque ele veio de uma derrota, né? Uma goleada para quem ainda que vai enfrentar, tá vendo? Para o Leicester, tá? Ele sofreu uma goleada pelo Leicester, que vai enfrentar quem? O Manchester United. Vê como o Leicester ele vem com uma sequência boa, já vem, né? Já vem numa ascendência aí. Então eu tenho o Tottenham, que vai pegar o West Ham, time do Paquetá, tá? Tem um West Ham, cara, que pra mim ali é Wolves, Everton, Bournemouth, West Ham, Leeds e Southampton que teve uma vitória brilhante hoje em cima do Chelsea, vão ficar ali brigando pela zona de rebaixamento. Então o West Ham ele precisa, tem um must muito ouvido, ele precisa entrar no jogo tentando pontuar. Já o Tottenham, ele precisa ganhar. Perdeu o último jogo feio, né, de uma goleada. Então ele precisa mostrar uma reação no campeonato, né? Se ele quiser continuar sonhando com o título, esquece, tá? Vamos ser bem pragmáticos aí. Mas buscando uma zona de classificação na Liga, na Liga dos Campeões pro ano que vem, né? Então, dito isso, vamos ver como que tá ele jogando em casa, né? Como que tá o Tottenham jogando em casa? Tottenham jogando em casa, vamos ver. Tottenham. Ó, o Tottenham tem um bom aproveitamento se a gente parar pra pensar, tá? Sim, não é excelente, é bom. Porque eu tenho 63%, quase 64%, porque são 7 vitórias. Só que ele perdeu 4 vezes, né? E de quem que ele perdeu? Se a gente analisar aqui, quem foram os visitantes? Pô, ele perdeu pro Arsenal, pro Aston Villa, pro Liverpool e pro Newcastle, tá? Times, só o time do Aston Villa, né? Mas são times, o Liverpool ali não tá muito bem, tá tentando uma recuperação, mas o Newcastle lá em cima e o Arsenal é líder da competição. O Aston Villa, time de meio de tabela, né? E como que tá o West Ham jogando como visitante na competição? Tá vendo? Aproveitamento horrível. Venceu uma vez só, e 3 jogos empatados. Ah, para as pessoas quererem operar um possível lei West Ham amanhã, a gente vai ver a odd. Por que não? Uma boa pedida, tá? Excelente isso. Se o Tottenham não tiver com um domínio 100% da partida para operar, para enxergar, para operar um package, pode tentar operar um lay West Ham, porque você vai estar, se você opera, mesmo assim, se o Tottenham estiver bem no jogo, neutralizando, mas não está conseguindo fazer os gols, essa odd do West Ham vai corrigir em lay. E você pode surfar essa correção, ficar um tempo exposto. Tá? Se a gente for analisar os dados mais resumidos desse jogo, o que, que nós temos? Vamos ver. Tottenham. E do outro lado tem o West Ham. Né? Vamos lá. Então, tenho 11 jogos para cada lado. Você percebe que o West Ham, olha o over 1,5 FT. O West Ham não é. Você pensa que o West Ham ele puxa para baixo, né? Se eu for analisar aqui, o Tottenham tem maior incidência do over 1,5 FT. 82%, 9 jogos. Já o West Ham são 5 jogos, 45%. Baixo, né? Agora, quem marcou primeiro? Olha, que absurdo. Tottenham só 33%, 36% contra 27%. Se o Tottenham tivesse 60% aqui, seria lindo, maravilhoso. Tem que tomar muito cuidado. Sem sofrer gols no FT. Tá? Você percebe que o Tottenham sofre bastante gols no FT. Ou seja, só dois jogos o Tottenham não sofreu gols. O resto ele sofreu tudo. Já o West Ham, 5 jogos ele sofreu gols. Quase a metade, né? Se você for pensar no over 1,5, no over 0,5 HT, desculpa. O que eu tenho aqui? Sem sofrer gols no HT, 45% de um lado e 45% de outro.
sem marcar gols no HT. Você percebe que o West Ham não marca gols. Não marca gols. 8 jogos e não marcou gols. E sem marcar gols no HT, 6 jogos o Tottenham também não marcou gols. Então, só vendo isso aqui, eu já não gosto muito desse número, porque eu tenho dois times que não marcam, mas eu tenho times que sofrem ali, médio, né? Quase 50%. Mas eu gostaria que os dois marcassem mais. Tanto é que se a gente for trazer pelos melhores momentos do jogo, o que, que eu percebo? Olha aqui, disparadamente o Tottenham é time para segundo tempo, ó, se você olhar os números. Já o West Ham também, ó, os melhores momentos dele. Tá vendo aqui, ó? Agora os gols sofridos. Olha como o Tottenham sofre gols na terceira parte do primeiro tempo. Quando eu falo terceira parte, porque eu divido o primeiro tempo, tem 45 minutos, divido em 3. Então, do 0 ao 15, do 15 ao 30 e do 30 aos 45. Então, na terceira parte, olha como o Tottenham sofre muito e também na primeira parte. Já o West Ham ele sofre aqui, ó, na segunda parte do primeiro tempo e na primeira parte do segundo tempo, tá? Agora, se eu for analisar dados mais analíticos, né? Se eu for olhar o coeficiente de variação de ambas equipes, ó, não são tão confiáveis, ó. Média de gols marcados, ó. Olha, o coeficiente de variação é alto, 1,37 contra 1,01. Só que gols sofridos, olha como é legal. Tá vendo? Porque são times que sofrem muito e não fazem muito, né? Tá? 0,60. Aí que eu vou ter um IMFT que a gente viu lá. Eu vou ter aqui a porcentagem que marcou primeiro. Eu tenho média de gols marcados aqui, ó. Tá? Eu tenho aqui média de gols no jogo também, que é interessante. Agora, se eu for olhar a frequência de gols, para a gente dar uma olhada nessa frequência de gols, até mesmo porque tem muitos dados importantes aqui que é legais a gente dar uma olhada, tá? Mas até mesmo para não ficar um vídeo muito longo com vocês, que eu estou pegando os mais importantes mesmo. Se eu for analisar a frequência de gols de ambas as equipes, se eu for analisar aqui, ó, o Tottenham, como que tá o Tottenham? Ó, de 11 jogos, se eu ver aqui a média dele, tem até que uma média boa, dois gols, né? E também sofre alguns gols, tá vendo? Ele sofre. Então, se eu pegar a média dele aqui, ó, e eu vou falar para ele a frequência de gols, qual que é a frequência de gols dele? Ele não fez gols em quantos jogos? 2 jogos só ele não fez gols, o Tottenham. Tá? Foi agora contra o Arsenal. Tá? E foi contra o Aston Villa também, que ele não, os 2 jogos perdeu de 0-2. Então ele sofre, né? Sofreu 2 gols aí. Agora a incidência de um gol é muito alta. Agora ele sofre gols, 27%. Foram 3 jogos. Contra quem não sofreu gols? Ó, 5-2, agora foi contra o Manchester City, né? Que ele ganhou e não, né? Aí tem o Everton, foi 2-0. E também, ó, você percebe que não fala aqui, ó. Só pra você pegar aqui, ó, você percebe que ele não fez gols no HT, mas sim levou pra FT. Então é legal de analisar bastante isso. Então, o que a gente viu lá no outro painel, que são times de segundo tempo, né? Se eu for analisar o West Ham agora. Ó, o West Ham é time que não faz gol. Olha a média do West Ham. Puta, olha aqui, ó. A frequência. 45% ele não fez gol jogando como visitante. São 5 jogos, é muita coisa. Contra quem? Contra o Wolves, Manchester United, Liverpool, Everton e Nottingham Forest. Muita coisa, muita coisa. Muita, muito. Mas aí ele sofre muito. Sofre demais, ó. 61%. Ele sofre 63%, mas ele sofreu um gol. São 7 jogos, muita coisa.
E o jogo só ele não sofreu gol. Vai contar quem ele não sofreu gol, vamos ver. Foi no comecinho do campeonato, né? Contra o Aston Villa, lá atrás. Então ele sofre bastante gol. Não faz, então você percebe, ele não faz muito, mas sofre. Já eu tenho o Toto que faz gols e sofre pelo menos um golzinho aí, tá? Dito isso, vamos olhar o mercado, o que o mercado espera para esse jogo. Vamos lá. O jogo que eu tô bem. Sim, é um jogo que eu vou levar pro live, mas eu vou pensar em trabalhar esse back Tottenham, tá? Também se o Tottenham estiver completo, o Harry Kane estiver completo, porque o Tottenham precisa mostrar. Talvez que ele perdeu o último jogo para o Milan, tá? Na Liga dos Campeões, precisa mostrar uma reação também para a torcida em casa. Já o West Ham tá ali, ó, o último colocado, o último não, o último colocado para sair da zona de rebaixamento, né? Precisa também acordar. Então vai ser um jogo bem complexo. Se você olha aqui, ó, você olha o BTTS, já que tem uma expectativa média. Desculpa, uma expectativa, existe uma expectativa de BTTS, mas a confiança já é média aqui. Tá? Porque o de 1,84, se fosse acima de 90, eu já faria para você com uma expectativa baixa. Então o mercado até acredita, existe uma expectativa, mas a confiança do mercado é média para esse BTTS, sim. Se eu for pensar em gols, ó, aqui sim, ó, existe uma expectativa de até 3 gols na partida, só que a confiança aqui é baixa do mercado. Então é bom levar para o live, ver as ações. Se eu for pensar, tem algum placar abaixo de 10 aqui, ó. Olha o 2x1 aqui presente, ó. 1,98. Existe uma expectativa também, tá? Para até 3 gols nessa partida, mas eu não vou pensar no over 2,5 FT, vou pensar mais em que em linhas de gols, caso não tenha padrão para trabalhar back Tottenham. Se eu vou pensar aqui, ó, vou pensar no over 2, tá? No over 2, se tiver um bom comportamento acima de 1,70. 2 gols são void, o terceiro gol é green. Ou caso o jogo não fique legal, não tá muito, começou a acelerar lá, porque assim, o jogo ele pode começar ruim e pode ter um acelerado depois dos 30 minutos, porque o jogo é feito de aceleração e desaceleração, normal. E lá a partir do minuto 25, o jogo começa a engrenar, começa a ter espaços, contra-ataques. E eu vou pensar em entrar nesse over também, nesse over 1,5 FT, a partir do minuto 30, tá? A partir do minuto 30, acima de modo de 1,70, 1,80. Porque ambos os times precisam da vitória. Mais o West Ham. Mas o West Ham é um time muito forte. Um time muito mediano. Já o Tottenham é um time mais forte, mais tecnicamente mais forte. E vai precisar ir para cima, ter essa vitória. Beleza, pessoal? Então é isso. Tá? Espero que vocês tenham gostado da nossa pré-análise. Vamos amanhã, tá? Então é gestão, tranquilidade. E não façam nada daquilo fora da metodologia, beleza? É isso. Se inscreva no canal, compartilhe e dê aquele like. Muito obrigado e fique com Deus.